de que isso vai realmente ajudá-las e realmente vai mudar suas vidas. E, obviamente, para sair de onde eu comecei até onde estou, precisou haver muita pressão, muita luta e superação. Então vamos orar. Pai, eu oro para que, já que não tenho nenhum plano sobre o que vai sair da minha boca, porque você disse em sua palavra para abrirmos a boca e você a encherá. Então, vou me mover aqui, tentar andar sobre as águas e abrir a minha boca confiando em Ti para enchê-la e trazer à tona o que as pessoas precisam ouvir. Minha história é longa para ser contada numa hora, mas eu confio em Ti para trazer as partes que mais ajudarão as pessoas. Eu oro para que, quando terminarmos aqui hoje, todos entendam que não há nada que não possam superar se eles realmente permitirem que você os conduza e também os guie. Em nome de Jesus. Amém. Então, sabe, todos temos uma história. E não é que a minha seja melhor do que a de qualquer outra pessoa. A história de todos é importante para eles e todos fomos feridos. Então eu não digo isso com nenhum tipo de sentimento de autopiedade. Na verdade, posso sentar aqui hoje e dizer a todos que, e sabe, eu sei que parece bobagem até para mim, mas fico feliz agora por ter passado pelo que eu passei. Porque eu sei que isto me fez ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? E então... E foi exatamente isto que me permitiu poder ajudar muitas pessoas ao redor do mundo, porque existem muitas pessoas, especialmente mulheres que foram abusadas. Talvez não haja como dizer quantas pessoas nesta sala foram abusadas sexualmente, talvez você tenha contado alguém, talvez não tenha contado, mas se não foi esse tipo de abuso, algum tipo de abandono, ou pais que não te amaram, ou pessoas que falaram mal de você, ou compararam você com um irmão, ou qualquer que seja o caso, todos fomos magoados. E se por acaso você é um dos sortudos que foi criado por ótimos pais que lhe amaram e disseram que você poderia fazer qualquer coisa, você é abençoado além da medida. Porque o que as pessoas fazem com as crianças na infância delas, às vezes é patético. Sei que muitas vezes não percebem o que estão fazendo, a maioria das pessoas está apenas agindo em cima de sua própria dor. É por isso que não adianta odiar as pessoas que te machucaram. Essa é a primeira coisa que você deve entender, porque você nunca ficará bem se estiver cheio de ódio. Nunca ficará bem. Simplesmente não ficará, a menos que você perdoe. Essa é uma das primeiras coisas, e parece a coisa mais injusta pedir para alguém fazer, sabe? Mas tudo que Deus nos pede para fazer, isso é para o nosso próprio benefício. Você tem que entender isso, mesmo que pareça difícil e injusto, é sempre para o seu benefício. E veja, odiar alguém que te machucou é como tomar veneno esperando que o seu inimigo morra. É como se você realmente envenenasse a si mesmo. Então, eu gostaria de dividir isso em duas partes, um pouco sobre o abuso, mas depois quero falar sobre os primeiros dias do ministério e das coisas que tivemos que superar para sair de onde começamos até onde estamos. Porque veja, Dave e eu não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Nenhuma ideia. Não é como se Deus tivesse chamado duas pessoas qualificadas. Então, não tente usar a desculpa, eu não sou qualificado, porque me parece que Ele não chama pessoas qualificadas. Ele só chama as pessoas que estão disponíveis e são bobas o suficiente para sair. E está disposto a ser tolo por Cristo, sabe? Agora veja, honestamente, eu realmente não sabia o que estava fazendo. Eu quase fui reprovada em inglês na escola. E eu sempre detestei a minha voz, porque eu tenho uma voz muito grave para uma mulher, sabe? E agora Deus a faz ecoar por toda a terra. E sabe, Ele tem bastante senso de humor, se você pensar a respeito. E assim, eu nasci em 1943, no meio da
Segunda Guerra Mundial e meu pai foi enviado para o campo de treinamento no dia em que eu nasci. Então eu só o vi uma vez nesse meio tempo até os meus 13 anos de idade. E assim, éramos só eu e minha mãe e uma tia e um tio. E o meu tio tinha pés chatos e não aceitavam homens com pés chatos no exército, sabe? Naquela época. E assim, sabe, a minha lembrança mais antiga é de ter medo do meu pai. Eu sempre tive. Eu era enraizada no medo desde quando consigo me lembrar. E sabe, a minha mãe me disse que quando ele voltou do exército, ele estava diferente do que quando foi. Eu acho que muitos homens passam por isso por causa das coisas que eles viram e passaram. E ele nem esteve no combate, mas ele estava diferente. Ele era mau. E às vezes, eu acho que o fato dele ser maldoso foi ainda pior do que o abuso. Mas havia algo de errado com ele. Ele cresceu numa família que praticava incesto. E assim ele trouxe isso consigo mesmo. E então, desde a primeira vez que me lembro de tê-lo visto, ele me molestava. E depois ele fez de mim praticamente sua amante quando eu tinha cerca de 13 anos de idade. E ele não me controlava com a força, mas me controlava com o medo. E é difícil explicar como você pode ter tanto medo de alguém a ponto de fazer o que a pessoa te manda fazer, seja o que for, sabe? Mas esse tipo de medo, isso pode te adoecer. Era como... Ele trabalhava à noite, eu agradeço a Deus por isso, porque pelo menos eu não ficava perto dele à noite. E minha mãe também tinha medo dele. Eu tinha um irmão que meu pai praticamente abandonou. E me lembro de quando minha mãe engravidou, de orar para que fosse uma menina, esperando que meu pai gostasse mais dela do que de mim e me deixasse em paz, sabe? E não era certo orar assim, mas eu orei. E então eu entrei em contato com alguns parentes, tentei fazer com que me ajudassem e ninguém quis se envolver. Veja, naquela época, nos anos 50, não se ouvia falar de nada parecido com o que estamos falando. Você nunca ouvia nada sobre abuso sexual e não se falava de nada a respeito. Acontecia, mas as mulheres também eram diferentes. Pouquíssimas mulheres deixavam seus maridos, pouquíssimas se divorciavam. E assim, quando eu tinha 9 anos, contei para minha mãe o que meu pai fazia comigo e eu me lembro que ela me examinou para ver se encontrava algum machucado. E claro, ele disse que eu estava mentindo, ela escolheu acreditar nele. Eu não sei se ela realmente acreditou, mas acho que ela escolheu acreditar. Quando eu tinha 14 anos, ela entrou em casa e o pegou. E ela se virou e saiu de casa, ficou 2 horas fora, voltou e nunca disse uma palavra a respeito. Nunca disse nada sobre isso. Mas sempre houve uma rixa entre eu e ela. Depois disso, ela meio que se voltou para o meu irmão e começou a bajulá-lo e coitado, ele nunca teve um pai. E quando ele tinha 17 anos, ele foi para as Forças Armadas, o enviaram para o Vietnã e para encurtar a história, ele se viciou em drogas quando estava lá naquelas selvas e, encurtando mais a história, ele acabou se suicidando porque nunca conseguiu sair das drogas. Ele até tentou e nós tentamos ajudá-lo também. Ele era um moço do bem e eu sinceramente acredito que ele foi para o céu. Ele creu, sabe? Ele tinha tantos problemas que ele não conseguia se endireitar. E às vezes as pessoas são assim, elas não, é mais do que o que elas conseguem lidar ou superar. O último lugar que ele ficou foi no Centro dos Sonhos, em Los Angeles, e eu liguei para o pastor Tommy. Ele morou conosco por 4 anos e pensamos que ele havia endireitado mesmo, sentimos que era hora dele ir viver sozinho, mas ele só ficava bem desde que houvesse alguém dizendo o que deveria fazer e observando sempre. Mas assim que você o deixava sozinho, ele nunca teve nenhuma disciplina ou autocontrole, sempre voltava a ser como ele era antes.
E ele tinha um filho de quem não cuidava, ele nunca pagou pensão, nunca cuidou do filho, ele foi extremamente irresponsável. E assim então, entre o álcool e as drogas havia algo que percebi somente agora, sabe? Ele era também esquizofrênico. E minha mãe também. Minha mãe, acho que foi pela culpa. Ela tinha muita culpa. Quando eu tinha, eu acho, cerca de 18 anos, ela teve um colapso mental e teve que fazer tratamento de choque por 2 anos. E assim era tudo uma bagunça, 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 bagunça. Graças a Deus, quando eu tinha 9 anos, fui escondido à igreja com minha tia e meu tio, quando estávamos no que nós chamávamos de roça. Eles moravam a 300 quilômetros de nós, no sudoeste do Missouri. E fui à igreja com a intenção de ser salva. Agora, eu sabia que eu precisava ser salva. Eu não sei como, sabe, eu nem sei onde aprendi esse termo, mas naquela noite de todas as noites, o pastor se esqueceu de fazer o apelo. Bem, eu acho que eu tinha um pouco de determinação na época, porque eu estava com meus primos e eu peguei cada um deles pela mão e eu disse: vamos lá na frente para sermos salvos. Acho que já havia ali sinais de uma evangelista, e então nós fomos lá na frente. Eu me lembro que estava chorando, eu olhei para o pastor e disse: você pode salvar-me? E ele orou conosco e eu me lembro, eu senti uma limpeza por dentro e foi lindo, sabe? Mas no dia seguinte trapacei no jogo de esconde-esconde. Com a cabeça encostada na parede, eu espiei. E o diabo me disse que eu tinha perdido minha salvação. E nunca houve ninguém para me dizer o contrário. E assim daí até os meus 18 anos, eu achava que o que quer que eu tivesse recebido eu havia perdido, mas eu só entendi mais tarde na minha vida que, quando eu tinha 9 anos de idade, essa determinação cresceu em mim de que eu ia vencer, sabe? Eu tinha essa determinação, isso não vai derrotar-me, ninguém vai me ajudar, então eu vou ter que passar por isso e eu vou sobreviver. Me lembro que costumava deitar na cama, quando eu estava na minha adolescência à noite, eu falava: um dia eu vou fazer algo grande. Agora, não sei se era só o destino falando ou se era só a minha cabeça dura, mas meu pai sempre me disse que eu nunca seria nada, e assim eu estava determinada de que eu iria fazer algo com a minha vida. Eu sempre tive o dom de escrever, e meus professores queriam que eu me candidatasse a uma bolsa de jornalismo, mas eu sabia que precisava sair de casa e trabalhar, e cuidar de mim mesma, e assim nem tentei ir para a faculdade. E agora eu acho tão engraçado que eu escrevi 153 livros e nunca tive nenhum tipo de estudo para fazer isso. E assim então, nunca pense que você não tem estudo suficiente para fazer algo. Você pode fazer qualquer coisa que Deus quer que você faça. Amém? E não há nada que você passe que você não possa superar com a ajuda de Deus. Nada. Nada mesmo. Então você pode imaginar como foi minha vida nesses 18 anos, sabe? Eu olho para trás e... Na verdade, nem gosto muito de usar esta palavra, mas de fato, o que meu pai fazia comigo era me estuprar. Ele não usava força, mas ainda assim era isso. E imagino que tenha sido umas 200 vezes, sabe, durante esses 18 anos. Então eu cresci muito solitária. Ele era tão problemático que eu não conseguia nem levar minhas amigas em casa porque ele ia atrás delas. E ele não me deixava fazer nada, ir a lugar algum. Eu não podia ter amigos, então todos os meus primeiros 18 anos foram sobre eu vou sobreviver, eu vou sair daqui. E ele trabalhava à noite, assim que terminei o colégio, arrumei minhas coisas em 2 ou 3 caixinhas e aluguei
um apartamento mobiliado, sabe? E fui embora. Eu achava que eu tinha me livrado do meu problema. Sabe, eu não percebia que eu o carregava na minha alma. Eu realmente não entendia que eu tinha um problema, sabe? E esse é o primeiro problema quando você tem um problema e não percebe que tem um problema. Porque o que você faz é colocar a culpa em todo mundo. Amém? E então eu achava que ninguém iria me querer porque eu tinha sido abusada. Então me casei com o primeiro cara que demonstrou algum interesse por mim. E eu tinha 18 anos e ele 19. Ele tinha mais problemas do que eu, se é que isso fosse possível. E as pessoas problemáticas geralmente se casam com outras pessoas problemáticas e trazem problemas umas para as outras. E depois, se elas têm filhos, trazem problemas para as crianças. Mas, na primeira vez que engravidei e tive um aborto espontâneo, então meu filho mais velho, que eu chamei de Dave, foi o resultado desse casamento. Agora, isso foi um pesadelo de 5 anos. Sabe, ele simplesmente era Ele não trabalhava. Ele vendia carros usados, mas na maioria das vezes não trabalhava. E ele era um ladrão fajuto. E logo depois do divórcio, ele acabou indo para a prisão por passar cheques sem fundo. E quando eu tinha 18 anos, ele me levou para Albuquerque. Naquele tempo, eles pagavam para levar carros para vários estados. E assim, dirigimos um carro para Albuquerque. Ele foi pago e ficamos lá algumas semanas, e um dia ele simplesmente não voltou para casa e eu fui abandonada em Albuquerque. Eu não tinha carro, consegui um emprego e ia a pé para o trabalho, mas não conseguia dinheiro suficiente. Encontrei alguém em St. Louis, o irmão de uma conhecida. Ele me mandou o dinheiro para uma passagem de volta para casa e ele fez a mesma coisa comigo de novo em Oakland, Califórnia. Ele ficava com outras mulheres o tempo todo e finalmente, quando engravidei do menino que hoje comanda as nossas missões mundiais, eu o deixei e ele disse a todos que o bebê não era dele. Ele veio morar a 2 quarteirões de mim com uma outra mulher. Eu me diverti muito, sabe, nesta minha vida. E assim, quando eu tive o bebê, ele foi ao hospital e não dava para negar que o bebê era dele, parecia muito com ele. E aí saímos do hospital sem ter para onde ir. Então, para todos os efeitos, eu era uma sem teto. É realmente muito engraçado quando eu penso nisso agora, que estou eu hoje. Numa época eu era, sabe, uma sem teto, eu não tinha para onde ir. E assim eu posso dizer, o que quer que tenha acontecido em sua vida ou que esteja acontecendo, nunca pense que você não pode superar isso. Apenas pense que Deus pode fazer algo grande em sua vida. Porque eu estou te dizendo, você pode ter um péssimo começo e um excelente final, sabe? Amém? Então ele ligou para a ex-mulher de um dos seus irmãos, que por sinal era uma cristã, e perguntou se ela nos acolheria por um tempo. Ela disse sim. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu tive aquele bebê, eu devo ter tido uma infecção porque fiquei com 3 furúnculos grandes no meu corpo e nem tive o bom senso de ir ao médico, sabe? Mas assim que pude, eu consegui um emprego e consegui um apartamento, e ele tinha ido embora com a namorada. E voltou mais uma vez e eu finalmente cheguei ao ponto em que eu não aguentava mais. Eu disse, eu quero o divórcio. Bem, eu realmente não conseguia cuidar de mim, do bebê, e sem ninguém para me ajudar. Então, esse foi o último recurso. Então, eu teria que ligar para o meu pai e pedir para voltar para casa, sabendo que isso significava que eu teria que gastar todo o meu tempo tentando me esquivar dele. Bem, agora entra em cena o Dave Meyer. E minha mãe e meu pai moravam numa casa geminada. Você já deve ter visto uma. Isto costumava ser muito popular. Você comprava uma casa, mas tinha
Era uma moradia para 2 famílias e eles moravam na cidade, era uma moradia em cima e outra embaixo e eles alugaram um andar de cima e o rapaz que morava no andar de cima trabalhava com o Dave e Dave foi buscá-lo numa noite para ir a algum lugar e eu estava na frente lavando o carro da minha mãe. Eu usava shorts curtos e ele achou que eu era bonita, e então ele resolveu flertar comigo. Bem, eu não gostava de homens, não confiava neles, eu era um gato escaldado. E ele disse, quando terminar de lavar esse carro, você pode lavar o meu? Eu disse, amigo, se você quer seu carro lavado, lave você mesmo. Agora, o que vou dizer a vocês é honesto e verdadeiro. Dave era um cristão nascido de novo, cheio do Espírito, que estava orando por uma esposa. Ele disse a Deus que estava pronto para se casar, e ele orou dizendo que seja com alguém que precise de ajuda. Então ele nunca poderá dizer que ele não recebeu o que ele pediu. Então eu olho para trás e acho que isso foi uma armação muito divina. Eu costumava deitar na cama com meu primeiro marido e orar para que um dia Deus me desse alguém que realmente me amasse. Eu sempre pedia que seja alguém que me leve para a igreja. Eu queria ir para a igreja, queria servir a Deus, mas não sabia fazê-lo por mim mesma. E eu sempre orei desde os 9 anos de idade. Eu orava e, sabe, eu orava para que Deus me tirasse daquela situação e Ele não tirou, mas me guiou através disso. Às vezes oramos para que Deus nos tire das coisas, Ele não tira e não entendemos. E você pode me perguntar, eu tenho que entender que Deus não livra uma garotinha de uma situação como aquela? E não, eu não entendo, mas tudo cooperou para o bem. E Deus tem razões para as coisas que nós não entendemos, e tudo que eu sei é que não há nada em sua vida que será desperdiçado, nenhuma quantidade de dor, nenhuma quantidade de injustiça será desperdiçada. Se você entregar isso a Deus, Ele vai fazer algo lindo com isso. Amém? Então, Dave disse que o que ele sentiu dentro dele na hora que eu disse aquilo foi essa é a garota para mim. Então aquilo tinha que ser de Deus ou então ele era louco, um dos dois. E eu acho que era de Deus porque estamos há 56 anos na estrada e ainda estamos juntos. Amém? Tivemos uns 3 ou 4, talvez 5 encontros e ele me pediu em casamento. E na noite em que ele me pediu em casamento, eu fiquei tentando chegar em casa porque eu queria chegar antes do meu pai. Ele sempre saía e ficava bêbado no sábado à noite, então eu gostava de fingir que já estava dormindo quando ele chegasse em casa. E Dave repetindo, eu tenho algo para te dizer, eu quero falar com você. Bem, eu achava que ele iria terminar comigo, porque eu sempre olhava para o lado negativo de tudo, sabe? Eu sempre esperava o pior, porque era tudo que eu tinha recebido. E talvez alguns aqui ainda estejam agindo assim. E você ainda está esperando pelo pior, porque foi o que sempre teve. Bem, eu estou te pedindo que você faça um novo começo e comece a acreditar que algo de bom vai acontecer com você a qualquer momento. Vocês vão fazer isso? Eu quero encorajá-los a dizer todas as manhãs, algo de bom vai acontecer comigo hoje. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. Amém? Algo de bom vai acontecer comigo hoje. Amém? E assim nós nos casamos. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo, eu nem sabia o que era o amor. Eu tinha um bebê de quase 1 ano, estávamos casados há 3 semanas e Dave olhou para mim e disse, o que há de errado com você? Eu era muito negativa, ele dizia, por que você é tão negativa? Eu dizia, bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer. Então, nunca me diga que você não consegue superar a negatividade, porque eu não conseguia ter 2 pensamentos positivos sem que meu cérebro tivesse uma cãibra. Nunca me diga que você não pode superar a negatividade,
Porque eu não conseguia ter 2 pensamentos positivos seguidos sem que meu cérebro tivesse cãibras. Eu gostaria de conseguir explicar para vocês o quanto eu era confusa, mas eu nem sei como falar com você. Eu não sabia pensar direito, eu não sabia como agir direito, não sabia como me sentir bem. Eu lia tudo errado, eu tinha uma raiz de rejeição na minha vida. E isso afetava tudo que acontecia. Se você tem isso, eu posso garantir que isso está afetando seus relacionamentos. E vou dar um exemplo de como isso funciona. Dave e eu não conseguíamos conversar sobre nada. Eu sempre dizia, nós nunca conseguimos conversar sobre nada. Ele ficava tão bravo. Por que você disse que nunca conseguimos conversar? Conseguimos conversar sobre tudo, mas ele falava, você fala e quer que eu apenas ouça? O que era verdade. E Deus finalmente me revelou e eu agradeço a Deus pelas revelações que Ele nos dá, sabe? Que o que estava acontecendo comigo era por causa dessa raiz de rejeição. Se Ele discordava de alguma opinião que eu tivesse, eu assumia que Ele estava me rejeitando. Mas Ele não estava me rejeitando, Ele só não concordava com o que eu pensava. Eu não sabia separar minha opinião de quem eu era, sabe? Vamos, alguém precisa disso? E assim, uma vez que aprendi a ver isso, que só porque alguém discordava de mim não significava que estava me rejeitando, isso fez uma enorme diferença, mas tive que passar por cima da rejeição, da traição, e também do abandono. Sabe, já era ruim que meu pai tivesse abusado de mim, mas minha mãe, sabendo o que ele estava fazendo e deixá-lo fazer aquilo, foi ainda pior. Sinceramente, foi mais difícil perdoá-la do que a ele. Mas ela também tinha medo. É tão incrível o que o medo faz conosco. Você entende isso? E é terrível o que o medo faz com você. E então, quando finalmente ela me pediu perdão, que foi só 30 anos depois que Dave e eu nos casamos, ela disse, sinto muito por ter deixado seu pai fazer o que ele fez com você, e eu simplesmente não conseguia enfrentar o escândalo. Bem, honestamente, a minha mãe era ela era fraca. E eu nunca a odiei de verdade, mas eu odiava a sua fraqueza. Então eu estava determinada a não ser uma mulher fraca. Se eu fosse ser alguma coisa, eu não seria uma mulher fraca. E, de certa forma, isso veio a meu favor, porque ajudou-me a passar por muitas coisas das quais a maioria das pessoas teria desistido. Então, estávamos indo à igreja, mas eu não estava aprendendo nada que estivesse me ajudando com o meu problema. Eu não entendia que eu tinha um problema. Uma das primeiras escrituras depois que fui batizada no Espírito Santo, que Deus realmente imprimiu em mim, foi João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade libertará vocês. Veja, e é a verdade que nos torna livres, mas não é a verdade sobre uma outra pessoa, é a verdade sobre nós mesmos que vai nos libertar. Eu acho que a coisa mais difícil de lidar é ter que enfrentar a verdade de que nem todos os seus problemas é culpa de uma outra pessoa, sabe? É melhor termos um pouco de selá agora mesmo. Que significa, faça uma pausa e pense com calma nisso. É muito difícil assumir a responsabilidade pela sua própria bagunça. E assim, claro que durante muito tempo eu culpava todos os meus problemas comportamentais ao fato de eu ter sido abusada. E sabe, eu me lembro quando Deus me disse, sim, é por isso que você é do jeito que você é, mas não deixe que isso se torne uma desculpa para permanecer assim.
Algumas dessas pequenas falas que dou fazem valer a pena você estar aqui hoje, sabe? Veja. Veja, algo que alguém fez com você pode ser motivo pelo qual você tem um mau comportamento, mas você não pode deixar que isso se torne uma desculpa para permanecer. E a partir de hoje, você precisa começar a assumir a responsabilidade pelo que você faz e não simplesmente jogar a culpa em mais ninguém. E você precisa assumir a responsabilidade por sua própria alegria e sua própria paz. Não é trabalho de outra pessoa manter você feliz. Amém? Então vem o ano de 1976, houve um derramamento do Espírito Santo em toda a terra. Quantos aqui se lembram disso? Ok. Significa que você é tão velho quanto eu. E sabe, pessoas em todas as denominações estavam sendo cheias do Espírito Santo. Se você não sabe do que se trata, então vá ler o livro de Atos, os primeiros 2 capítulos. Eles nasceram de novo, mas não foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram, todos falaram em outras línguas. Pessoalmente acredito nos dons do Espírito Santo. Eu vivo isso e não tenho vergonha de dizer para você. E digo mais, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele te dá a... Você se lembra de Pedro? Veja, ele era um covarde. E depois que foi batizado no Espírito Santo, ele saiu pelas ruas e ele conseguiu ganhar 3.000 pessoas. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, isso lhe dá coragem, isso lhe dá força. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso fortalecedor, ele é o nosso mestre e ele vem viver dentro de nós. Quando Jesus foi levado aos céus, ele disse: eu vou lhes enviar um ajudador. Uau! Você nunca precisa fazer nada por si só. Você sempre vai ter esse ajudante divino. Isso é o que permite que você faça qualquer coisa que você precise fazer. Você pode fazer tudo com a ajuda de Deus. Amém? Então, eu fui cheio do Espírito Santo e, claro, manter a boca fechada não era uma opção para mim em primeiro lugar, sabe? Quando Deus te toca com aquele fogo santo, você fica animado e quer contar para outras pessoas. E essa coisa toda de bem, minha religião é algo privado, é uma grande bobagem. Sabe, se você foi tocado por Deus, vai ter dificuldade em manter a boca fechada sobre isso. Amém? E havia muitas coisas acontecendo. Eu nem sabia realmente o que tinha acontecido comigo. Certa manhã eu estava a caminho do trabalho e estava decepcionada com a vida. Dave e eu tivemos uma briga naquela manhã e eu clamei dizendo: Deus, você tem que fazer algo na minha vida hoje. E sabe, naquele momento não me importava se eu recebesse o milagre católico ou batista ou luterano. Sabe, nada disso fazia diferença. Eu só queria que Deus fizesse algo na minha vida. E sabe, quando você ficar desesperado o suficiente, você sairá das linhas de sua denominação, se for isso que tiver que fazer. Bem, então, isso é bem interessante para mim. Muitas pessoas estão sempre buscando qual é a vontade de Deus para suas vidas, sabe? Agora veja, eu nunca perguntei a Deus qual era a vontade dele para a minha vida, mas quando ele se preparou para me dizer... Acredite, eu entendi. Então eu não acho que você tem que sair por aí numa expedição de escavação. Você só precisa dizer a Deus: eu quero fazer o que você quer que eu faça, Deus. Então você só precisa continuar vivendo sua vida e Deus vai te mostrar. Ele vai abrir uma porta, vai falar com você, ele vai mostrar a você, ele vai te dar um desejo avassalador de fazer alguma coisa, ou você realmente vai trabalhar com crianças, ou haverá algo que você realmente vai querer fazer. Então, acho que só precisamos acalmar sobre isso. Ó Deus, qual é a sua vontade para mim? O que você quer que eu faça, Deus? O que você quer que eu faça?
E assim eu estava arrumando a minha cama numa manhã, ouvindo, naquela época, eram fitas de pregações. Naquela hora estava tão emocionada que eu vi uma hora de ensino, sabe, sobre apenas 3 ou 4 escrituras. E durante aquele tempo eu fiquei tão fascinada pela unção para pregar que estava sobre aquele homem. E eu pensei, isso deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E Deus falou comigo e disse: um dia você vai sair por toda a terra e vai ensinar a minha palavra. E eu não estava procurando ministério, eu estava arrumando a minha cama. Então talvez alguns de vocês precisam parar de procurar ministério e só arrumar a sua cama. E deixar Deus ir e te buscar quando Ele quiser. Amém? Então eu testemunhei para uma moça que trabalhava comigo. Eu a levei para o banheiro do trabalho e a ganhei para Jesus. Então eu comecei a sair e voltar da minha mesa e ouvi Deus falar comigo: você não pode deixá-la desse jeito. E eu disse: o que quer que eu faça com ela, Deus? E eu ouvi o Senhor dizer: ensine a palavra a ela. Eu disse: eu não sei como fazer isso. Eu sei disso. Bem, eu fui até o meu pastor luterano e disse: se você fosse começar um estudo bíblico, por onde começaria? Ele disse: pelo livro de João. Então eu peguei uma Bíblia de referência Thompson. Eu comecei no capítulo 1 de João e convidei todas as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era gerente do escritório e havia 12 moças que trabalhavam comigo. Eu não tinha senso para perceber que todas iriam se sentir obrigadas a ir no estudo. Apenas achei que eu tinha um bom público. E assim, então, logo no primeiro dia que preguei, as 2 mulheres receberam uma multa de estacionamento. Então, esse foi o meu grande começo. E isto se transformou no estudo bíblico que fiz na minha casa por 5 anos, e ao final desses 5 anos surgiu uma nova igreja em nossa cidade. Eu conheci o pastor em uma grande reunião que foi numa arena, e alguém o levou e o apresentou a mim. Então nós decidimos que iríamos para aquela igreja. E enfim, resumindo a história, eu acabei indo para a equipe daquela igreja. Mas minha primeira função lá foi a de secretária do pastor, e depois de um dia eles me demitiram, sabe? Sim, é engraçado agora, mas eu fiquei com o coração partido quando voltei para casa. E então, sabe, aconteceram muitas coisas. Então, ouçam-me, existem muitos lugares onde você pode desistir. Mas você não tem que desistir. Você me ouviu? Há muitos lugares onde você pode simplesmente parar e dizer: eu não vou além disso aqui. Mas não precisa ser assim. Você pode dizer: não, eu vou cruzar a linha de chegada. Vamos lá. Então eu trabalhei 5 anos naquela igreja e foi difícil. Eu tinha 36 anos, o pastor uns 26. Nós 2 achávamos que sabíamos tudo e nenhum de nós sabia nada. E nós somos amigos até hoje. Recebi uma mensagem dele semana passada e foi difícil. Foi muito difícil. Foi difícil para eu aprender a me submeter à autoridade. Foi muito difícil por eu ter sido maltratada. Eu tinha uma raiz de rebeldia muito forte em mim. Eu não queria que ninguém me dissesse o que fazer. E claro, você não consegue trabalhar para alguém sem que lhe digam o que fazer. E ele era jovem, nem sempre sabia como tratar as pessoas, e assim foi bem difícil. Eu tinha grandes sonhos, sabe, ou não. Mas então chegou a hora de ir embora e fiquei lá 1 ano a mais do que eu deveria ter ficado, e foi um ano muito infeliz. E finalmente Deus me mostrou de forma clara que eu deveria... Ele me disse: pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste e oeste.
Bem, isso parece empolgante, só que ninguém me conheceu no norte, sul, leste ou oeste. Então eu morava em St. Louis, Missouri. Então fui para o norte de St. Louis, sul de St. Louis, leste e oeste de St. Louis. Veja, às vezes você tem que ser como uma criança e fazer o melhor que você sabe fazer. Sabe, eu me senti como Abraão quando Deus disse, saia daqui e vá para o lugar que eu te mostrarei. Eu saí do meu trabalho com uma mesa amassada e uma calculadora e não tinha ideia do que fazer comigo mesma. E assim, comecei uma reunião no condado do norte, do sul e do leste e oeste. Uma vez por mês em cada um deles. E a igreja me deixou ficar com a lista de contatos. Eu fazia uma reunião de mulheres naquela igreja que cresceu indo para cerca de 500 pessoas que semanalmente iam para a igreja na reunião de mulheres. E sabe, eu meio que sabia que eu não ficaria lá para sempre, mas eu era comprometida e leal e amava as pessoas de lá, e então eu não queria sair e Deus precisou meio que me expulsar de lá, sabe, gente? E ele me disse, uma noite eu estava sentada na igreja e ele disse, o que está fazendo? Eu disse, estou na igreja. É terça-noite, é dia de culto. Ele disse, terminei com você agora. Já terminei com você e você precisa sair. Eu pensei, você terminou comigo aqui? Eu sou um pilar dessa igreja? Como essa igreja vai sobreviver sem mim? Sabe, às vezes ficamos tão cheios de nós mesmos e achamos que somos mais importantes do que somos. E então eu finalmente saí, vá para o norte, sul, leste e oeste. Quero dizer, toda essa história é hilária. Então, fui para uma estação de rádio fazer um programa de 15 minutos e nós fazíamos tudo, sabe? Eu sentava na máquina de escrever e respondia as pouquíssimas correspondências que eu recebia e aquela lista de contato que tínhamos, nós escrevíamos para as pessoas e pedíamos para nos ajudar e nos apoiar e... Sabe, eu realmente nem sei como Deus fez isso, mas aqui estamos nós, hoje. E principalmente porque eu me recusei a desistir e todo esse tempo eu fui crescendo espiritualmente, passando por todas essas coisas nos bastidores, superando todo aquele lixo, tentando aprender a perdoar, tentando aprender a não me ofender e perdoar quando eu deveria, superando a autopiedade. Cara, eu era viciada em autopiedade, eu a odiava, mas ao mesmo tempo adorava. Então nós dois trabalhávamos a semana toda e a esta altura tínhamos 3 filhos e nós voltávamos para casa e no sábado ele jogava golfe, no domingo assistia ao futebol. Bem, eu não gostava de esportes e não queria que ele gostasse também. E eu tentei mudá-lo e isso foi inútil. Um dia, quando eu entrei na nossa sala, ele estava ouvindo um jogo de futebol, assistindo beisebol, ilustrando aquele taco de golfe detestável. Eu pensei, meu plano não está funcionando. Você não pode mudar as pessoas. E quanto mais tentar, mais vão odiar você. Vamos lá. Se você quer colocar alguém na roda do oleiro, é melhor ir para casa e deixá-los para lá, porque você não é oleiro. Amém? Finalmente, um dia olhamos um para o outro e eu disse, eu me comprometo a nunca mais tentar mudar você. Você é livre para ser quem você é. E ele disse, eu me comprometo a nunca mais tentar mudar você. Você é livre para ser quem você é. E não estaríamos juntos hoje se isso não tivesse acontecido. Então, se você está tentando mudar a pessoa com quem está casado, esqueça isso. E não vai acontecer. Você pode orar por ele? E Deus pode fazer algo. Nós temos que aprender a amar as pessoas onde elas estão, não onde queremos que estejam. Amém? E como eu já disse, acho que o David já foi casado com umas 20 mulheres diferentes, sabe? Porque eu mudava um pouquinho e... aí passava mais um tempo e eu mudava um pouquinho mais, depois eu mudava mais um pouco. Eu tinha 42 anos quando comecei o ministério e 52 quando eu entrei para a televisão.
Quando entrei no ministério pela primeira vez, eu tinha 3 adolescentes e um bebê. Então, por favor, não me diga que você não pode fazer nada para Deus só porque você tem filhos. Agora, olhe para mim, você pode fazer qualquer coisa que Deus te mandar fazer. E Deus, Ele proverá tudo o que você precisa, porque Ele arca com aquilo que Ele ordena a você. Amém? Então, nós estávamos nessas 8 estações de rádio e finalmente chegamos ao ponto de alugar salões de baile, de hotéis, viajar para os lugares que dava para ir dirigindo, onde a rádio chegava, e economizamos $1.600 e compramos uma van que tinha as rodas enferrujadas e pneus carecas, e íamos dirigindo para essas reuniões e não tínhamos dinheiro para ficar em um hotel ao voltar para casa à noite. Nós íamos de carro e quando o David ficava muito cansado para dirigir, ele parava no McDonald's ou outro restaurante de fast food, dormia um pouco e depois continuávamos a viagem. Ouça, não espere ser promovido até que você pague suas dívidas. Vamos lá. Alguém precisa ouvir isso? Não fique torcendo o nariz porque não lhe dão uma grande posição na sua igreja logo no dia em que você chega, só porque é muito talentoso. Você precisa mais do que talento, precisa de maturidade. Precisa de maturidade espiritual, precisa de caráter. Não apenas representar um personagem, precisa ter caráter. O caráter de Deus. E nós passamos por muitas coisas difíceis, mas sabe, Deus nunca nos decepcionou, nunca pagamos uma conta atrasada. Mas veja, nós trabalhávamos. Eu nem sei como começar a lhe dizer o quanto nós trabalhávamos. Depois que eu entrei na televisão, as coisas começaram a explodir. Estávamos multiplicando como loucos, nosso ministério triplicava a cada ano. E tudo que eu posso dizer é que cada pessoa tem uma designação de Deus e cada pessoa precisa estar determinada a terminar tudo o que Deus te chamou para fazer. E se tudo que você for chamado a fazer é servir ao Senhor, então sirva ao Senhor com alegria. Amém? E contanto que você esteja fazendo o que Deus quer que você faça, você está fazendo algo grande. Agora, de onde comecei, vamos voltar para a garotinha cuja primeira lembrança era ter medo do pai passando por vários abusos. E há muito mais nessa história, coisas que eu poderia te contar, que seu estômago iria revirar, e eu não vou contar isso nunca. Minha filha me disse há um tempo atrás, ela disse, sabe, é incrível ver a boa mãe que você foi considerando como foi criada. Então nunca tenha medo. Nunca tenha medo de que você não possa ser uma boa mãe ou um bom pai, porque Deus vai te ungir para ser o que Ele te chamou para ser. E a unção é o que qualifica você. Jesus, Ele era qualificado. Ele disse, foi sua unção que qualificou a mim. E Deus tem sido fiel a mim, Ele tem sido bom para comigo. Ele me devolveu 10 vezes por qualquer coisa que eu tenha perdido. Ele me deu honra, Ele recompensou-me, Ele me abençoou. E tenho que te dizer algo. Eu não posso dizer que eu lamento pelo que aconteceu comigo, porque o que eu pensava ser o meu pior inimigo, na verdade, se tornou meu melhor amigo. Amém? Eu posso te garantir que Deus é fiel, que Deus é bom, e você pode passar por qualquer coisa que venha contra você, porque o maior vive em você. Vamos, levante-se e dê um aplauso ao nosso Deus. E eu quero que todos oremos juntos, porque eu quero garantir que ninguém saia daqui sem ter recebido a Cristo. Dessa forma, vamos orar juntos. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti.